Mas o nosso Jesus, ele não falta, né, irmãos? O amor de Deus é muito grande, né? Glória a Deus, aleluia. Em João, no capítulo 12, no verso 44, a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz assim: e Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Que palavra tremenda, né, irmãos? Olha aí a palavra do nosso coração, né? Louvado seja Deus, aleluia. Jesus falando, glória a Deus, aleluia, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, né? É por isso que a palavra de Deus diz, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Por quê, irmãos? Porque quando a gente prega a palavra de Deus, a palavra de arrependimento, a palavra de salvação, aí está a diferença. Se a pessoa creu verdadeiramente, você vai ver uma mudança na vida dele, você vai ver uma mudança na vida dela. E consequentemente, a recompensa que vai seguir após essa mudança vai ser o batismo que agrada a Deus, né? É como a Bíblia fala: aquele que crê e for batizado será salvo, né? Porque aquele que não crê, ele já está condenado. Por quê, irmãos? Porque se ele ouviu a palavra, se ele não crê, se ele não acredita, como que ele vai ser salvo, irmãos? Se ele não está crendo que a palavra é de Deus. Porque Jesus está falando: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem foi que enviou Jesus ao mundo para padecer naquela cruz, para ser crucificado pelos nossos pecados? Foi o Pai, foi Deus, o Todo-Poderoso. E aquele que crê em Jesus, crê nessas palavras verdadeiramente, ele vai guardar no seu coração, ele vai botar em prática e ele vai seguir uma caminhada rumo aos céus. Ele vai seguir uma caminhada de renúncia. Ele vai acreditar verdadeiramente naquilo que Deus tem falado para ele, e ele vai começar a deixar de viver a sua vida, os seus costumes, a sua natureza pecaminosa, vai jogar o seu fardo de pecado para fora e vai caminhar carregando o fardo de Jesus que é leve. Ele não vai mais viver fazendo aquilo que ele praticava, ele vai fazer aquilo que Deus quer que ele faça, que ele viva, e ele vai ser uma nova criatura. Ele vai ser batizado tanto nas águas correntes, que é o único batismo que agrada a Deus, né? Tem pessoas que falam assim: ah, mas eu já fui batizado no tanque, eu já fui batizado, louvado seja Deus, no chuveiro, eu já fui batizado na piscina, então para Deus é um só, então já dá certo. Não, irmãos. A Bíblia fala que Deus só recebe um. Você pode batizar, louvado seja Deus, aleluia, em todo qualquer tipo de lugar que você pensar, mas se não for em águas correntes, águas vivas que se movimentam, se não for arrependido diante de Deus, não foi considerado como um batismo. Porque para ser considerado como um batismo, você tem que estar totalmente morto para o mundo. Porque o batismo diante de Deus, irmãos, ele simboliza o sepultamento. E ninguém sepulta ninguém que está vivo. Se alguém morrer, aleluia, Jesus,
ele vai, né, passar pelo processo ali, vai ser entregue lá na casa da pessoa da família, né? E a pessoa vai ser enterrada porque já foi feito ali todo o procedimento e a pessoa está realmente morta. Ah, mas o coração ainda está pulsando devagarzinho, não vai ser enterrado. Ah, mas o olho está piscando, também não vai ser enterrado. Aleluia, Jesus. Só vai ser enterrado se a pessoa estiver totalmente morta. E a palavra de Deus nos dá essa comparação para que nós venhamos, louvado seja Deus, aleluia, estar mortos para o mundo, mortos para o pecado. Porque aquele que nasce para Cristo Jesus, as coisas do mundo não tem mais influência na sua vida. As coisas do mundo não mais nos despertam, irmãos. Aquele crente que ele não está morto para o mundo, basta o diabo colocar uma bandeja na sua frente e você vai ver ele despertar. Ele vai dar uma escorregada, ele já vai estar saindo de comunhão, ele já vai estar, louvado seja Deus, demonstrando que ele saiu do mundo, mas o mundo continua no seu coração ali escondidinho diante do homem, mas diante de Deus não está. Porque o Senhor, ele põe a descoberta todas as coisas, irmãos. E aquele que está de engano, ele não permanece na congregação do justo. Aquele que está de engano, ele não entrará nas portas do céu, aleluia. Porque a Bíblia fala que o caminho é estreito, a porta é apertada, e são poucos que a encontram. São poucos que hão de passar por ela. E a palavra de Deus nos diz, louvado seja Deus, essa passagem bem clara, para que nós venhamos entender, irmãos, que verdadeiramente aquele que crê em Cristo Jesus, ele crê nas palavras de Deus, ele realmente passa a ser uma nova criatura e ele é mortificado para as coisas do mundo. Ele vive uma nova criatura em espírito para Deus. E com o cumprimento dessa palavra, o Senhor, ele sela essa pessoa com o selo da promessa, a qual é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque dependendo da situação, a pessoa pode deixar passar uma coisa e outra que está no seu interior guardado. É por isso que a Bíblia fala: examinar, pois, o homem a si mesmo. Louvado seja Deus, aleluia. Quem sabe algum homem, alguma mulher, porventura alguém, pode passar batido, não confessar para Deus, não arrepender do seu pecado, cometer um pecado oculto que ninguém sabe, os obreiros não sabem, o pastor não sabe, mas louvado seja Deus, aleluia. Ele vai esconder e vai batizar. Louvado seja Deus, tem coisas que Deus permite, Deus mostra, mas pode ter situações que Deus pode permitir. Aleluia, Jesus, porque tem um dia reservado, o dia do juízo, para aqueles que realmente não querem se consertar diante de Deus. E ali a pessoa pode até batizar nas águas, mas com batismo com o Espírito Santo e com fogo, a qual Deus ele esquadrinha os corações, a qual Deus conhece o íntimo, o profundo, o que está por fora e o que está por dentro. Não recebe o batismo de qualquer maneira, não, irmãos, né? Tem que estar na posição que Deus verdadeiramente quer. E a palavra de Deus aqui, como nós lemos no versículo 44, no capítulo 44, no capítulo 12, no versículo 44, e quem crê em mim, não crê em mim, mas naquele que me enviou. Louvado seja Deus, aleluia. Deus enviou o seu Filho Jesus ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a salvação, tenha a vida eterna. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é porque nós cremos na palavra do unigênito Filho de Deus. Nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos uma palavra, e essa palavra bateu em nosso coração, e nós reconhecemos que verdadeiramente nós somos imperfeitos, cheios de erros, trilhamos por um caminho errado, por um caminho tortuoso, e reconhecemos que nós necessitamos de endireitar as nossas veredas e seguir as pisaduras do Mestre. E nós estamos aqui porque nós cremos nessa palavra, nós cremos nesse Evangelho, e por nós cremos, nós somos testemunha de Jesus Cristo para anunciar a todos, aleluia, que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, para dizer a todos que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, para dizer para todos que para entrar no céu não vai ter, aleluia, Jesus, atalhos para a sua
ao céu. Não vai ter outro caminho, não vai ter uma outra opção. Não vai ter, Senhor, eu sou meu Pai, falha, mas o Senhor sabe que eu passei por isso e por aquilo. Deus, o Senhor sabe, tenha dó de mim, tenha piedade. Não. Todos nós temos oportunidades iguais, irmãos. Todos nós temos o privilégio. Louvado seja Deus. Agora, bem-aventurado é aquele que dá, aleluia, Jesus, lugar. Bem-aventurado é aquele que valoriza e agarra a oportunidade que Deus lhe dá. Enquanto nós vemos que verdadeiramente a maior parte do mundo, a maior parte das pessoas, eles preferem as coisas do mundo. Procura um jovem nas igrejas de doutrina hoje, procura, louvado seja Deus, multidão, superlotação dentro das igrejas, que verdadeiramente prega a salvação, que verdadeiramente prega, que para entrar no céu a porta é estreita, o caminho apertado. Você vai ver poucos. Você vai ver muito poucos, porque verdadeiramente são poucos que querem renunciar o pecado para fazer a vontade de Deus. No mundo que nós vivemos hoje, pecado por todo lado, vaidade por todo lado, a todo tempo o diabo lançando uma novidade. Louvado seja Deus, aleluia. Outrora as pessoas passavam o ferro quente no cabelo, queimavam sua cabeça e suas orelhas, gostavam do pecado, sacrificava, mas estava ali. O tempo foi passando, o diabo foi só aperfeiçoando, colocando mais facilidade. É uma prancha, é um secador para esticar, aleluia, é um modelador, é tantos produtos químicos, como se não bastasse aquela prancha que somente alisava na hora, mas se visse uma chuva, se visse uma água, molhasse, ele voltava ao seu estado natural. Ali o diabo já criou químicas mais fortes, coisas mais permanentes, aleluia, Jesus, para as pessoas passarem no seu cabelo e cada dia mais se afundar e se afogar no pecado. Mas nós vemos que muitos que se dizem servos de Deus têm pegado esses usos, esses costumes malignos, malditos, que são uma tremenda ingratidão contra o Criador Jesus Cristo, porque não são gratos a Deus da forma natural que Deus nos criou. Até muitos que se dizem ser servos de Deus, mas não são servos, porque o servo, ele faz a vontade do seu Senhor, ele é obediente. Na verdade, são, aleluia, Jesus, rebeldes. A palavra de Deus dá os ensinamentos, as instruções do Deus vivo. E muitos dentro das igrejas, ao invés de ser testemunha da verdade, estão sendo testemunha exemplar da mentira. Estão sendo, louvado seja Deus, usados pelo inimigo, aleluia, Jesus, para dar, irmãos, um incentivo para o pecado, para a mentira, para a ilusão. Nos dias modernos, nos dias atuais, quando às vezes nós vemos dentro da igreja pessoas com a cabeça erguida, com o nariz empinado, com roupas extravagantes, somente para mostrar a sua aparência, para mostrar a beleza das suas vestes, dos seus cabelos, para mostrar a beleza do seu corpo, o seu calçado, enquanto o foco principal, que é pregar a verdade, pregar a salvação, muitos estão deixando de lado, porque não suporta mais a pregação da verdade, não prega mais a correção e a santificação. Por quê? Porque o pecado jaz na sua vida, porque a vaidade, a modernidade já está no seu coração, e não tem como o homem e a mulher combater contra o pecado, se o pecado faz parte da sua vida. Mas a palavra de Deus diz, ainda que muitos andam aí, achando que está tudo bem, achando que Deus não está vendo, aleluia, mas o dia do juízo de Deus está para vir. E nós vemos que a palavra de Deus diz, né, sobre as filhas de Sião, aleluia, que andava com sua cabeça erguida, com seu nariz empinado, andava cascavelando. Quantos andam cascavelando dentro da igreja? Cada um com um salto maior que o outro. Para que tudo isso, irmãos? Exibicionismo, aparência, vestidos, né, luxuosos para chamar a atenção. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que o enfeite delas não seja no seu exterior, na composição dos seus vestidos. O enfeite delas
puro, é o interior santificado e voltado a Deus. Essa é a verdadeira beleza que é agradável diante do Senhor e diante dos santos anjos do Senhor Jesus Cristo. Em uma mulher bem trajada, com o pudor e modestia, com brilho no seu interior, com brilho nas suas palavras. É um varão vestido decentemente, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, mas com brilho no seu coração, com o Espírito Santo de Deus na sua vida, refletindo uma mudança, refletindo um diferencial por onde ele passar. É desses tais, irmãos, que nós vemos que está uma escassez na face da terra. É desses tais crentes que nós vemos que está difícil. Você pode procurar dentro de muitas igrejas, você pode procurar dentro de muitos templos. É como o diácono Wilton sempre fala, ele prega, ele fala. Muitos templos estão como uma sardinha, né, irmão? É muito, está como se tivesse imprensado dentro da sardinha. Chega a estar imprensado de tanta gente. É luzes coloridas, é igreja pintada de preto, que eu não sei qual é a finalidade de pintar uma igreja de preto. Os dias modernos, luzes coloridas da igreja, para quê, irmãos? Isso há em baladas, em festas mundanas. A casa de Deus que é santa não há essa propagação, não. A casa de Deus que é santa, louvado seja Deus, aleluia, não precisa imitar o mundo, não, irmãos. A igreja que começa a imitar o mundo é uma igreja que já está corrompida, porque a igreja que anda, aleluia, Jesus, diante de Deus com sinceridade, em espírito e temor, ele segue o exemplo de Jesus de santidade, de pureza, e não de vaidade, de modernidade, porque Deus não precisa de mundo dentro da igreja para atrair, não, irmãos. O que atrai o crente dentro da igreja é a pregação da verdade. Se você não vir para a igreja para ouvir que Jesus salva e liberta, se você não vir para a igreja para ouvir aquilo que você precisa consertar, para você consertar para agora não sei o que você vai gastar na igreja. A igreja não é cinema, a igreja não é um lugar de entretenimento. Louvado seja Deus, aleluia, para você ir e ficar lá assistindo muitas pessoas louvar para exibir a sua voz, pessoas para pregar bonito, mensagem de autoajuda, mensagem, louvado seja Deus, aleluia, que vai te dizer que você pode continuar da forma que você está, pode ficar, que Deus está agradando, Deus quer o seu coração, Deus quer ver você ajudando aqui, deposita tanto, ajuda com tanto, R$50 é pouco, coloca 100, 100 para muitos ainda é pouco, coloca 200, mundo só está visando, irmãos, o financeiro, só está visando em se enriquecer, e a cambada de cego, de bode vai atrás. Por quê? Porque só acompanha, irmãos, aleluia, Jesus, bode aquele que quer ser bode, só acompanha, louvado seja Deus, aleluia, aqueles que realmente querem ficar no erro, porque a palavra de Deus diz que muitos criam comichão nos seus ouvidos para não ouvir a verdade, e eles amontoam para si doutores que pregam conforme a sua concupiscência. Se na igreja, se a Bíblia proíbe eu de andar no meio da vaidade, na prostituição, na fornicação, nos namores escandalosos, se a Bíblia proíbe eu jogar bola, então eu vou procurar uma igreja, um pastor que prega, que pode. Lá eu vou pregar, eu vou cantar, eu vou sapatear e vou fazer tudo que eu quero fazer. Você pode fazer tudo aqui na terra, mas no céu não entra. Você pode achar na terra muitos que se dizem ser pastores, obreiros, para apoiar, viver no pecado. Mas no céu não vai entrar, irmãos. Porque Deus, Ele é um Deus, louvado seja Deus, imutável. O nosso Deus, Ele é um Deus santo. O nosso Deus, Ele não mudou, Ele não vai mudar. E as suas palavras permanecem para sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Então muitos querem andar no pecado, irmãos, e não aceita. Quando você quer andar na santificação da doutrina, muitos já se levanta, muitos querem te barrar, querem te impedir. Para que tudo isso? Você está sem graça. Para que tudo isso? Quantos não têm coragem de entrar numa igreja que prega a doutrina? Igreja simples. A igreja não vai multidão. A igreja não tem grupo de dança, não tem
irmãos. Deus não quer aparência. Se Deus quisesse a aparência e multidão dentro da igreja, a palavra de Deus ia ser outra, os ensinamentos iam ser outro. Aleluia, Jesus ia ser mais facilitado. Mas Jesus falou: quando apertado ser a porta, poucos há de seus que encontra. A palavra de Deus diz que muitos procurarão entrar, mas não vão entrar, irmãos, porque para entrar no céu não vai entrar da forma que o João, que a Maria quer. Vai entrar no céu é da forma que Jesus Cristo quer. Se o homem quer morar no céu, não adianta ele fazer birra, fazer bico e querer que Deus mude a sua palavra para apoiar ele da forma que ele quer viver. Não, de maneira alguma. Se nós queremos entrar no céu, nós temos que mudar a nossa vida, a nossa conduta, o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos maus costumes. Tem que ser descido ao ralo para que venha nascer uma nova criatura, vivendo em espírito na presença de Deus. E ainda Deus vai passar, aleluia, Jesus, nós para ser aprovado, irmãos. Após fazer todo esse procedimento, Deus vai passar na peneira, Deus vai moer ainda, Deus vai nos lapidar, louvado seja Deus, aleluia, para que nós venhamos verdadeiramente estar limpos de mãos e puros de coração na presença do Deus Jeová. Para Deus usar o vaso, irmãos, para Deus levantar e usar o vaso, não pensa você que é de qualquer maneira, muitos pensam que é de qualquer maneira, mas não, irmãos. Cada um de nós que estamos aqui hoje, nós passamos por um processo. Cada um de nós que estamos aqui sabemos o que nós passamos no mundo sofrendo, e sabemos o que nós tivemos que deixar, o que nós tivemos que abandonar por amor a Cristo. Foi uma escolha ou não foi, irmãos? Foi uma escolha, foi uma decisão, porque ou é tudo para Deus ou é nada. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra de Deus vem nos dizendo: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha que palavra poderosa, Mas aí vem muitos falsos, desconcertados, rebeldes, fala que não julgueis, Uma certa vez, irmãos, quando eu me converti com Deus, eu me converti e tinha uma pessoa que pregou para mim muita doutrina, falou da doutrina para mim, e eu absorvi, peguei o exemplo dessa pessoa e abandonei a vaidade, pintura de unha. E aí, depois de muito tempo que eu me firmei com Deus e alicercei na presença do Senhor, depois de muito tempo eu encontrei com essa pessoa na rua, desviada, não estava desviada do tempo da igreja, porque essa pessoa dizia que estava crente, mas a pessoa estava com esmalte na unha. E como eu tinha uma certa intimidade com essa pessoa, eu cheguei e falei: não acredito que você está com esmalte na sua unha. Essa pessoa falou comigo assim: o que tem? Deixa que Deus julga, é Deus que vai julgar. Olha que situação, irmãos. Uma pessoa que vivia, uma pessoa que pregava, aí a pessoa volta atrás e ainda tem coragem de dizer que deixa Deus julgar. Será que essas pessoas não assustam, irmãos? Será que essas pessoas não têm medo de falar dele? Será que tem certeza, irmãos, que vai deixar Deus julgar, irmãos? Porque se Deus julgar, irmãos, dessa forma, a gente já sabe a sentença, A condenação para aqueles que forem rebeldes, que voltarem atrás. Aquele que a Bíblia fala que como um porco, como uma porca lavada, lava ela e ao mesmo tempo ela volta ao esposadouro de lama. Como um cão que vomita toda aquela podridão ali, comeu uma coisa que fez mal, vomitou e vai lá e come aquele vômito de novo. É assim que a Bíblia compara os tais que após abandonar todo tipo de pecado e nos volta atrás e come de novo. Porque para nós, irmãos, o pecado, a gente olhando fisicamente, você vai ver uma vaidade. Mas é isso, é aquilo. Mas diante de Deus, irmãos, o pecado cheira mal às narinas de Deus. É algo insuportável. É por isso, irmãos, que a pessoa que está no pecado, na vaidade, como o Espírito Santo vai conseguir viver dentro do corpo dessa pessoa, irmãos? Como que o Espírito Santo vai conseguir habitar dentro do templo que está
fala que o Senhor Jesus Cristo, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Se Deus, Ele manda nós nos limpar, nos purificar, nos abster de todo o pecado, porque o pecado não agrada a Deus, como que vai estar lá os falsos profetas, tudo no pecado, dizendo que Deus está com eles, irmãos? Se a gente que é humano não consegue ficar numa casa suja, numa casa, irmãos, que está contaminada com carniça, com cadáveres mortos, coisas mortas, a gente não suporta para nós morar e entrar. Primeiro nós temos que fazer uma limpeza. Assim é o pecado. Se tiver um pecado na vaidade, nas coisas do mundo, tem que se limpar primeiro. Tem que abandonar primeiro para depois o Espírito de Deus entrar e fazer morada. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui Jesus vem falando, como o mundo fala, não julga, deixa Deus julgar. Está julgando, está apontando. Irmãos, e se alguém ouvir as minhas palavras, diz Jesus, e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Louvado seja Deus. Mas veja aqui no versículo 48: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. E quem é que julga, irmãos? A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Olha aí, irmãos, a palavra de Deus é como uma espada afiada, e a palavra de Deus, ela vai direta e reta. E não adianta ninguém te desculpar. Ah, Deus, eu não sabia. Ah, Senhor, isso, Senhor, aquilo. A Bíblia fala que não vai ter ninguém, porque Deus não vai deixar o inocente por culpado e nem o culpado por inocente, irmãos. Não adianta. Tem muitos que querem descolado, tem muitos que querem dar um despertalhão na terra e desenrola, bem desenrolado, como muitos falam, né? E bate um bom papo ali, e passa cada um no bolso e vai sobressaindo. Mas com Deus, não tem essa. Com Deus, irmãos, louvado seja Deus. Basta estar diante do Senhor e a consciência já vai pesar. Porque a Bíblia fala que diante do Senhor vai comparecer grandes e pequenos, ricos e pobres. E mundos irão tremer e estremecer diante da presença do Todo-Poderoso. Vai, irmãos, vai. Ali diante de Deus não vai ter essa de alguém falar: Deus, eu não ouvi, não. Porque a palavra de Deus diz que Jesus vai vir, mas antes importa que o Evangelho seja pregado nos 4 cantos da terra. Jesus vai vir buscar o seu povo, vai. Mas antes a palavra vai ser pregada nos 4 cantos da terra. Todo mundo vai ouvir a palavra. Não vai ter ninguém que vai falar que nunca ouviu. Não vai ter ninguém que vai dizer que não sabia. Aleluia, louvado seja Deus. Porque a oportunidade Deus tem dado. Um dia como esse, irmãos, quantos poderiam estar na casa de Deus? Quantos aqui nessa cidade conhecem a palavra, conhecem os mandamentos de Deus? Conhece? Mas cada ele querem buscar a Deus, irmãos. Cada ele querem ter compromisso com Deus, não querem. Muitos querem satisfazer o desejo da sua carne. Querem ficar de boa em casa, deitado, mexendo no celular com coisas que não devem, colocando coisas más diante dos seus olhos, vendo pornografia, prostituição, adultério, aleluia, Jesus, tanta coisa. Não querem buscar a Deus. Quantos agora estão nas festas? Quantos agora, louvado seja Deus, estão nas drogas? Quantos agora, nesse exato momento, estão planejando tirar a vida de alguém? Irmãos, louvado seja Deus, aleluia. Mas bem-aventurados são aqueles que buscam o Senhor, seu Deus, enquanto se pode achar, enquanto as portas se encontram abertas, porque um dia essas portas há de se fechar, irmãos. Um dia as portas há de se fechar. É como diz o louvor, né? As portas da graça abertas está, eis que em breve ela se fechará. As portas da graça abertas está, eis que
em breve ela se fechará. As portas da graça são abertas, irmãos. Não precisa pagar, não precisa, irmãos, vender as coisas da casa, os móveis, não. A salvação é de graça. Quantos estão sofrendo aí, irmãos, porque não querem ouvir a verdade e vai para congregações aí de engano, pessoas que estão vendendo seus móveis, suas coisas de casa para dar para a igreja, irmãos. Pessoas que estão tirando a última roupa do corpo para dar na igreja, para Deus dar em dobro. Pessoas que conseguiram as suas coisas, em vez de dar graças a Deus, Deus está dando. Eles estão sendo enganados pelos falsos profetas, que estão arrancando até a lã, irmãos, das ovelhas. Pessoas que já passam luta e dificuldade para conseguir uma coisa e outra nessa terra, e ainda vai lá os falsos, dá tudo que você tem, tira tudo e vende. Aí muitos vai lá na cegueira, acreditando, porque também está focado em querer coisa material, em vez de querer a salvação em primeiro lugar, vai dando tudo. Por que não manda os pastores dar tudo que eles têm, irmãos? Eles têm coisas para dar, tem carros, tem mansões, né? Tem tantas riquezas, porque eles não dão o que eles têm. Louvado seja Deus, aleluia. Não dão, por quê? Louvado seja Deus, aleluia. Muitos estão preocupados em tirar a lã das ovelhas, irmãos. Louvado seja a arrancadinha do povo. Louvado seja Deus. As pessoas não estão dando oferta mais de acordo. Deus toca no coração, não. É muitos que se diz pastor que está dizendo para eles quanto que eles têm que dar e quanto que não tem que dar. É os pastores que estão decidindo agora quanto que o povo deve dar ou não. Aí por causa desses falsos profetas escandalizando o evangelho, muitos pensam que tudo é igual, mas bem-aventurado aqueles que creem que ainda tem homem e mulher de Deus na face da terra, irmãos. Homem e mulher de Deus que não está à procura de riqueza material nessa terra, mas preocupado com a salvação. Ainda que muitos ignoram isso, né? Porque quando ouve a verdade, ele já espinha, já não aceita. A verdade dói, mas deve ser dita, irmãos. Porque para entrar no céu, a verdade deve ser pregada. Porque ninguém vai entrar no céu sem a verdade. Porque Jesus Cristo, ele é a verdadeira verdade. Jesus é a paz. E para ter essa paz, você tem que aceitar a verdadeira verdade. Porque Jesus falou bem claro: eis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E o que é Jesus? O caminho, a verdade e a vida. Para ir para o céu é só através da verdade. Está com mentira? Mentira nos lábios? Não vai. Meus olhos é preto, meus olhos agora eu botei para mudar de cor, agora está azul. É uma mentira. Você não nasceu com o olho azul, você tampou a verdade por uma mentira. Mentira não é com Deus. Mas os meus cabelos é louro, eu vou pintar ele de preto. Não vai, mentira, não adianta você esconder. Mas é mentira, quem não te conhece pensa que o seu cabelo é preto. Mas não é preto, era loiro. Mas meu cabelo é preto, eu vou pintar de louro. Errado também, porque seu cabelo não é louro, seu cabelo é preto, né? Se seu cabelo é preto, não é louro. A verdade é verdade, irmãos. Mas a minha sobrancelha é grossa, eu vou deixar ela bem fininha. Deus fez ela grossa ou fez ela bem fininha? Se Deus fez ela grossa, deixa a verdadeira sobrancelha mais grossa. Se Deus fez ela fina, dá graças a Deus, porque Ele te fez diferente com sobrancelha fina. O povo hoje em dia é duro, irmãos, de entender a verdade. O povo é ingrato demais, irmãos. Quantas pessoas que não têm perna, que não têm braço, nasceu sem perna, sem braço, e é grato a Deus por viver a vida e conseguir cuidar, né, de uma coisa e outra, nem mesmo na sua deficiência. E quantos têm tudo e é ingrato com Deus, não dá graças a Deus por nada. Mas eu sou feio, mas eu sou feia, mas isso, mas aquilo, coloca tanto defeito, irmãos. E as pessoas não vão para frente, irmãos. Não vai. Nós vemos que aqueles 10 leprosos estavam enfermos, e o Senhor Jesus curou os 10. E quando um voltou para agradecer, esse que voltou para agradecer, a gratidão dele, ele alcançou a salvação da sua alma.
Bem-aventurados somos nós, irmãos, que estávamos na lama do pecado, e Deus nos alcançou, nos libertou, nos tirou daquela angústia, daquele sofrimento, e hoje nós estamos aqui para agradecer a Deus. Quão grandes coisas fez o Senhor por mim, Senhor. Muito obrigado, estou aqui para agradecer. E que Deus venha nos conservar a cada dia, irmãos, na permanência, na perseverança dessa gratidão até o fim, para que nós venhamos alcançar o tesouro que no céu nos espera. Amém? Quantos concordam com essa palavra? Louva a Deus com palmas, aleluia. Exalta e glorifica o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. A palavra é essa, né, irmãos? A palavra de julgar. A palavra está sendo pregada. Chegou no dia do juízo, não quis se arrepender. Deus vai falar: você lembra daquele dia que você estava na igreja? Você lembra daquele dia que você ouviu aquela irmã, aquele irmão pregando, falando isso, isso e aquilo? Ah, lembro, Senhor. Pois é. Ela pregou a minha palavra. Você ouviu? Ou se você não ouviu, por que você não ouviu? Aí a consciência de cada um, né, irmãos? Que Deus possa ter misericórdia. Quem trouxe a sua oferta, pega na sua mão. Você que não trouxe, levanta a sua mão para o alto e vamos clamar a Deus. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aqui estarmos, ó Deus, em tua presença. Senhor Jesus, fala conosco. Senhor Jesus, fala em nosso coração, aleluia. Pela noite, pelas madrugadas, no nosso dia a dia, por onde nós passar, na meditação constante com o Senhor, fala, meu Deus, em nosso coração. Ó Senhor, nos dá entendimento, sabedoria da tua palavra. E abençoa esse irmão, essa irmã que está ofertando. Abra as portas, prospera, repreende o devorador, a miséria, o migrador. Esse irmão que está devolvendo o seu dízimo, sendo fiel ao Senhor, devolvendo o seu dízimo na casa do tesouro. Aleluia, abençoa esse que também não tem, abre portas e prospera. Abençoa, meu Deus e Pai, abrindo as portas na vida daqueles que estão necessitados, meu Pai, que estão precisando de uma ajuda da parte do Senhor. Aleluia, uma bênção financeira, abre portas, meu Pai, abençoa os desviados, todos os enfermos em tuas mãos, e toda a enfermidade sai agora, que toda dor sai agora em nome de Jesus. Queima todos os maus pensamentos, queima toda a sede do inimigo, o sangue de Jesus tem poder, queima todo o mal e da vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém, Jesus. Vamos descer.